Boa noite. Você confere agora as notícias em destaque em Minas nesta terça-feira. A primeira morte por febre amarela em Belo Horizonte foi confirmada hoje. Trata-se de um homem de 53 anos que morava na região do Barreiro. Está preso o suspeito de uma chacina que matou 5 pessoas da mesma família, entre elas uma criança de 7 anos. Também está preso um homem suspeito de matar a ex-mulher e a filha dela porque não concordava com o fim do relacionamento. Quem está com o nome sujo pode tentar negociar a dívida em serviço itinerante, que estará na capital até sexta. O consumidor também pode consultar o seu score, que é a pontuação que indica se ele é bom ou mau pagador. Há milhares de vagas de estágio abertas para estudantes de graduação, e uma pode ser sua. E para os estudantes do ensino médio também há boas oportunidades com o programa Jovem Aprendiz. E se o que você quer é abrir o próprio negócio, hoje também vamos falar do assunto porque saiu um novo balanço da quantidade de microempreendedores individuais que atuam em Minas. Os reajustes frequentes no preço da gasolina têm aumentado a procura pelo gás natural veicular. Nós fizemos as contas e você vai saber se vale a pena investir na instalação do kit do GNV. Carnaval é tempo de diversão, mas também pode ser um momento para se faturar uma renda extra com a produção e a venda de roupas e acessórios. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Foi confirmada na tarde de hoje pela Secretaria Municipal de Saúde a primeira morte por febre amarela de um morador de Belo Horizonte. Um homem de 53 anos que morava ali na região do Barreiro, ele morreu no dia 11 deste mês. Ele estava internado no Hospital Júlia Kubitschek e a investigação epidemiológica apontou que a contaminação ocorreu em um sítio da região metropolitana, mas não foi divulgado em qual município. O estado registra até agora 13 casos e 12 mortes pela doença. E vamos relembrar aqui para você uma informação importante que já anunciamos ontem. Os postos de saúde de Belo Horizonte vão funcionar no próximo sábado, de 8 da manhã às 5 horas da tarde, para reforçar a vacinação contra a febre amarela. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, mais de 83% dos belo-horizontinos já foram imunizados. A meta é atingir 95% da população. O presídio de Itaúna, no centro-oeste de Minas, vai instaurar um procedimento interno para apurar as circunstâncias da rebelião que ocorreu na unidade durante esta madrugada. Nossa repórter Luciana Viana acompanhou o assunto e traz agora mais informações direto da nossa redação. Boa noite, Luciana. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. Os presos, eles atearam fogo em panos e fizeram greve de fome. O início do tumulto ocorreu durante a madrugada. A polícia teve que intervir e acabou contendo ali o início de rebelião dos presos. Um dos detentos chegou a ser atingido por uma bala de borracha. Ele foi socorrido, levado para um hospital, mas já está bem e retornou para a prisão. Até o momento, Inácia, nenhum dos presos foi transferido, já que eles protestam contra a superlotação do presídio. Inclusive, familiares chegaram a fazer uma manifestação lá na porta da cadeia hoje. Tá certo, Luciana continua com a gente porque ela acompanhou hoje mais um assunto que foi a prisão do suspeito de uma chacina que matou 5 pessoas da mesma família, gente, entre elas uma criança de 7 anos. O crime aconteceu na zona rural de Itaipé, que fica ali no Vale do Mucuri. Luciana, qual que é a linha de investigação da polícia? Vingança, Inácia. O suspeito, ele teria rixa com um filho das vítimas. Morreram a tiros 2 homens, 2 mulheres e uma criança de 7 anos. Uma outra criança de 9 anos, ela só conseguiu escapar porque escondeu debaixo da cama. Esse suspeito de 34 anos, a polícia conseguiu pegá-lo, ele está preso e já tem passagem pela polícia, por homicídio e também porte ilegal de arma, viu? Tá certo, obrigada pelas informações, Luciana. Um mecânico de 51 anos é suspeito de duplo homicídio. Ele teria matado a ex-esposa e a filha dela na tarde dessa segunda-feira. Isso aconteceu lá em Uberaba, no Triângulo Mineiro. A polícia acredita que o crime foi motivado por ciúmes. Lucimar Alves Rocha, de 51 anos, e a filha dela, Miriam Graziele Alves dos Santos, de 31, foram mortas a facadas e tiros. O suspeito dos assassinatos é o ex-marido de Lucimar, o mecânico Lázaro Braz Gonçalves, de 51 anos. O autor do crime estava com ciúmes, inconformado com o fim do relacionamento e decidiu matar por ciúmes.
O casal estava separado há poucos meses. A polícia acredita que o homem foi à residência com a intenção de matar a ex-esposa e acabou matando também a filha dela. Uma vizinha, com bastante perspicácia, anotou a placa do veículo, bem como marca e modelo. E com isso conseguimos acionar rapidamente a operação de cerco e bloqueio. Minutos após o fato, o autor foi preso tentando fugir da cidade. O autor dos crimes responderá por homicídio duplamente qualificado. Um imóvel foi interditado pela Defesa Civil da capital depois que um vazamento na rede de água causou o desabamento de um muro no local. A cozinha e a sala da casa no bairro Dom Silvério, região nordeste de BH, ficaram suspensas depois do desabamento. Os moradores foram levados para a casa de parentes. Ninguém ficou ferido. A Copasa encaminhou técnicos ao local e, por meio de nota, informou que a causa do rompimento está relacionada a uma ligação clandestina de água em um imóvel na mesma rua. E quem está com o nome sujo tem a oportunidade de checar o CPF e ainda renegociar dívidas diretamente com a Serasa Experian no centro de BH. Um caminhão que vem percorrendo todo o país vai ficar estacionado ali na Praça da Estação até sexta-feira. E outro serviço que o consumidor vai poder consultar é o score, ou seja, a pontuação do nome dele para saber se as empresas o consideram um bom ou mau pagador. E ele está parado na Praça da Estação para ajudar você que precisa consultar a sua situação financeira ou outras pendências. O caminhão da Serasa está rodando o Brasil desde setembro e tem gente que sai daqui até com a dívida negociada. Aqui dentro do caminhão você consegue consultar o seu CPF, saber se você tem dívida no seu nome, o tamanho dessa dívida e receber orientações de como você pode renegociar. Em alguns casos até você renegocia aqui dentro do caminhão, mas o importante é sair daqui com a informação. E o atendimento por aqui realmente é muito simples e rápido. A consulta da sua situação financeira ou do seu score, por exemplo, é feita aqui, nestes totens. Você precisa ter em mãos apenas o seu CPF e um documento com foto. E tudo aqui com a ajuda de um funcionário da Serasa. E por falar em score, tem gente que nem sabe que existe, mas ele é importante para conseguir empréstimos ou financiamentos, por exemplo. O score é uma pontuação que vai de 0 a 1000. Ele é utilizado pelas empresas que concedem crédito no momento de decidir se elas vão te dar ou não. Então, quanto mais próximo de 1000, mais chance você tem de conseguir aquele cartão de crédito, um consórcio, um financiamento e tudo mais. O caminhão vai ficar em BH até sexta-feira. O funcionamento é das 8 da manhã às 6 da tarde, tudo gratuito. Mas se não der para ir lá, não tem problema. Praticamente os mesmos serviços estão disponíveis no site que está aparecendo na sua tela. A Reni conseguiu tirar 5 minutinhos do dia e veio até o caminhão. Tá bom que a situação não é das melhores, mas ficar ciente e buscar solução já é um bom caminho. Às vezes a gente quer mesmo estar com a situação regularizada, para estar adquirindo talvez até a casa própria mesmo, ainda mais a gente, que é de baixa renda, mas fica com essa, às vezes por falta de informação mesmo, e isso aqui vai auxiliar muito. Com certeza, né? Nome limpo vale muito. Bom, gente, e até março, cerca de 35 mil vagas de estágio devem ser abertas no país. Isso representa 10% a mais do que no mesmo período do ano passado. Se você está procurando uma colocação no mercado ou conhece alguém que está precisando de um estágio, atenção! O começo do ano é o melhor momento para procurar. Elza vai terminar o curso de psicologia no fim do ano que vem. Agora que conseguiu o primeiro estágio, está mais tranquila e confiante na carreira. Eu tenho aprendido muito em relação à área de recursos humanos, porque na faculdade a gente vê muito a parte teórica e aqui eu posso aprender a parte prática. Mais de 12 mil vagas de estágio foram abertas no país no início de 2018 e a previsão é de que esse número triplique até o fim do primeiro trimestre, um aumento de quase 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Esta é a melhor expectativa desde que o levantamento começou a ser feito em 2010 pelo Núcleo Brasileiro de Estágios. Ana já percebeu que há mais oportunidades. E a segunda entrevista de estágio só este ano. É uma oportunidade muito boa, né? Quer dizer que tem tido mais vagas no mercado do que no ano passado, que foi um ano muito difícil. Eu mandei dezenas de currículos para algumas empresas e acabou que eu não tive resposta ou não me deram retorno. Esta especialista reforça que, além de mostrar interesse na vaga durante a entrevista, é preciso tomar cuidado com o português. Preparar o currículo antes, pensar nas coisas importantes que ele precisa falar na hora da entrevista, manter a calma e muita atenção nos testes. Hoje, o que mais reprova um candidato
não é o perfil comportamental, é o teste de português. Então, mais de 40% das pessoas são reprovadas nessa etapa. As áreas com mais vagas abertas são administração, direito e comunicação social. Gastronomia também está em alta. Somente neste restaurante há 2 oportunidades de estágio para auxiliar de cozinha. A gente está precisando de um reforço aqui na cozinha, porque o movimento tem melhorado para atender nossa demanda, que é a questão de estocagem, picar, armazenar. Chance de aprender e de conquistar o primeiro emprego. Marcos fez o curso de hotelaria e já recebia uma proposta depois de 5 meses de estágio. Eu fico feliz, porque hoje o mercado está muito difícil de você conseguir entrar. Isso mostra a importância do estágio, que eu aprendo e me destaco na área que eu estou. É isso aí, mas a maioria dos estudantes que começam o estágio quer ser contratado. O desejo, claro, é legítimo, afinal, passar de estagiário a contratado é um ótimo começo para uma nova carreira. Porém, o objetivo do estágio é aprender, é colocar a mão na massa, é testar as teorias que você aprendeu na faculdade. Então, é bom tentar não ficar aflito e procurar não recusar. Desafios ali que surgem na época do estágio. Apareceu um problema, se prontifique para ajudar a resolver. É não se acomodando que você vai chegar lá, viu? Boa sorte. A Polícia Federal realiza a Operação Zona Cinzenta nesta terça-feira para cumprir 9 mandados de busca e apreensão em BH e nas cidades ainda de Araxá, Uberaba, Governador Valadares, Muriaé, Pouso Alegre e Lagoa da Prata. A investigação é sobre a importação de equipamentos de diagnóstico médico com preços subfaturados para pagar menos impostos. Pessoas de outras 47 cidades em 18 estados também estão sendo investigadas. Mais de R$2 milhões teriam sido sonegados. Muitas moças e rapazes sonham com a primeira oportunidade de emprego e ela pode vir pelo programa Jovem Aprendiz, que exige que as médias empresas contratem de 5% a 15% do seu total de empregados nessa modalidade. Minas é o segundo estado que mais abre vagas para jovens aprendizes. Tem entidade em BH que prepara o novato para ele saber se comportar no mundo do trabalho. Esta empresa de vendas à distância tem mais de 2.000 funcionários, entre eles 45 jovens aprendizes. Um deles é o Davi, de 23 anos, que está aqui há pouco menos de 10 meses, mas já realiza muitas tarefas. Eu trabalho na parte na área do TI, onde a função nossa é olhar os headsets, os mouse, teclados que estão com problema e se tiver com algum danificado, ir lá e fazer a troca. Este é o seu segundo emprego. E aqui se sente em casa. Acho que é uma experiência única para mim, principalmente em questão de amadurecimento, responsabilidade, que é uma coisa que acho que toda pessoa deve ter. Para mim está sendo uma satisfação, nem esperava que eu fosse contratado, Eu fiquei assim, eu consegui, não estou acreditando até agora, eu fiquei meio surpreso. O Davi faz parte de uma estatística positiva. Minas Gerais foi o segundo estado que mais contratou nesta modalidade em 2017. Foram mais de 39 mil adolescentes e jovens entre 14 e 24 anos inseridos no mercado de trabalho. O Davi e outros milhares têm uma ajuda importante. O da Rede Cidadã, uma organização não governamental sem fins lucrativos. O principal lema por aqui é vida e trabalho como um só valor. Nas últimas décadas, o valor do trabalho foi depreciado, especialmente na base da pirâmide das empresas. E nós precisamos resgatar o valor do trabalho. Para os jovens que já estão inseridos no mercado de trabalho, são 4 dias da semana no emprego e um aqui, em sala de aula. Nós trabalhamos o desenvolvimento socioemocional dos jovens. Hoje em dia, as empresas já identificaram não só as competências técnicas que fazem permanecer no trabalho, mas são as atitudes, os valores e os comportamentos. Por isso, trabalhar o coeficiente emocional dos jovens é chave para a sustentação do jovem no trabalho. A lei que exige que as empresas contratem os jovens para a aprendizagem tem ajudado principalmente as pessoas de baixa renda. Quem consegue uma vaga de trabalho tão disputada ainda cedo, valoriza a oportunidade. Eles estão cada vez mais me moldando para o mercado de trabalho. Te ensina a comportar de maneira exemplar numa entrevista de emprego. Ensina como a gente deve se portar dentro das empresas, deve se comportar. E isso é muito bom, que é uma educação que nem nas escolas mesmo a gente encontra.
E agora falamos de pequenos negócios. Minas Gerais tem mais de 852 microempreendedores individuais regularizados. Em apenas 4 anos, o número de MEIs aumentou 69% aqui no estado. Segundo o Sebrae Minas, entre as explicações para esse crescimento estão o aumento do desemprego e a exigência das empresas, que só querem contratar serviços ou comprar produtos de quem tem CNPJ. Quando ficou desempregada há 1 ano, Patrícia começou a trabalhar por conta própria. O problema é que boa parte das empresas que procuravam os serviços dela exigiam o CNPJ. Foi aí que ela resolveu se tornar microempreendedora individual. É a primeira coisa que as pessoas perguntam: você tem empresa? Então agora com um CNPJ para mim é muito mais tranquilo. Então eu já sei como que funciona, como que faz para tirar a nota na prefeitura e é tudo muito simples. Assim como aconteceu com a Patrícia, muitos mineiros estão procurando a formalização. Em 4 anos, o número de microempreendedores individuais aumentou 69% em Minas Gerais. Até o final de 2017, já eram 852 mil formalizados. 349 mil a mais que no mesmo período de 2014. São 3 fatores que a gente analisa. Assim. São as empresas que estavam em outro regime tributário passaram a ser microempreendedores individuais por uma opção por enxergar vantagens e reduzir a carga tributária. A outra são pessoas que perderam sua fonte principal de renda e passam a enxergar no empreendedorismo uma forma de ter renda, e a pessoa que tem ou busca uma atividade que complemente a renda ou aquele que tem um hobby e que enxerga isso uma oportunidade de negócios. Os microempreendedores individuais são trabalhadores que faturam até R$ 81 mil por ano, não têm participação em outra empresa como sócio ou titular, tem até um empregado contratado e desempenha uma das 370 atividades permitidas. O principal benefício de se registrar como microempreendedor individual é o benefício da previdência social pelo menor custo possível ao empreendedor. Além disso, há um benefício paralelo, que é aquele que, ao se formalizar, ele alcança mercados a qual ele não tem acesso se não houver a formalidade. As atividades com maior número de MEIs em Minas Gerais são cabeleireiros, com mais de 75 mil, comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, com 73.626 formalizados, e obras de alvenaria, com quase 40 mil inscritos. Alguém está disposto a pagar pelo seu produto ou serviço? Teste isso. Se as pessoas estão dispostas a pagar pelo que você tem a oferecer, você tem um bom negócio. Se não, você só tem uma boa ideia. E veja a seguir: os reajustes frequentes nos preços dos combustíveis aumentaram a procura de motoristas pelo gás natural veicular. Tem oficina com fila de espera para fazer a adaptação nos veículos. O nome do atacante Fred do Cruzeiro foi registrado hoje no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF, e isso significa que ele já pode jogar pelo time na estreia contra o Tupi amanhã no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro. E hoje teve mais um capítulo na novela que tenta retomar os voos no aeroporto da Pampulha. A Advocacia Geral da União e a Infraero recorreram da decisão do Tribunal de Contas da União, que proíbe a volta dos voos de grande porte ao local. O TCU também pediu estudos técnicos e jurídicos que comprovem a viabilidade das operações. Os voos na Pampulha seriam retomados no próximo dia 22. Os reajustes frequentes no preço da gasolina e do óleo diesel têm aumentado a procura pelo gás natural veicular. Para mudar o combustível no seu carro, o consumidor precisa adaptar o veículo instalando um cilindro de armazenamento do GNV e o sistema de comunicação com o motor. Tem oficina em Belo Horizonte, gente, com fila de espera de mais de 3 meses. O gás natural, o GNV, está em alta novamente. A clientela aumentou 70% desde dezembro nesta oficina que faz instalação de gás natural em veículos. Horário só a partir de abril. Eles estão loucos querendo instalar. Tem cliente que fica assim, me encaixa, eu pago a mais, me encaixa, porque realmente não estou conseguindo atender todo mundo com rapidez. Este motorista entrou na fila. Tem que esperar para abril. Vou ter que aguardar, né? A explicação por tanta procura pelo gás natural está no preço da gasolina, que aumentou cerca de 10% no acumulado do ano passado. Já o GNV custa cerca de 50% mais barato do que a gasolina e o carro roda 30% a mais. Dá para rodar 200 quilômetros com R$30. Tiago circula muito mais como motorista de Uber. Chega a 9 mil quilômetros por mês.
Ele fez as contas e acha que vai compensar instalar o kit por R$ 4.800. Eu gasto na faixa de R$ 2.000 a R$ 2.300 por mês. Com o gás, eu estou com estimativa de gastar na faixa de R$ 1.000. O gás eu vou pagar com 3 meses de serviço. A instalação vale a pena para motoristas que circulam acima de 50 km por dia ou 1.200 km por mês. Se você tem um carro a gasolina, gastando R$ 450 por mês com combustível, levará 19 meses para recuperar o investimento. Se seu carro for a álcool, vai demorar quase 2 anos para ter de volta o valor. Seu Anderson quer recuperar o que investiu em 4 meses, já que roda cerca de 10.000 quilômetros por mês. Trabalhava para pagar a gasolina. Chegava em casa, o dinheiro todo que eu fazia ficava na gasolina, não estava compensando mais. A procura maior pela instalação é por motoristas como o seu Arisvaldo, que não estava conseguindo se manter no mercado com a gasolina subindo tanto de preço. Com a GNV dá para a gente trabalhar um pouquinho mais tranquilo, para rodar um pouquinho mais sossegado. Os motoristas devem fazer a instalação somente em oficinas credenciadas pelo Imetro. Nos postos de combustível, o retorno do investimento. Com R$ 28,00, Breno vai rodar 140 quilômetros. A sensação de você pagar R$ 4,30 num litro de gasolina é revoltante. Então, a alternativa viável, sem dúvida nenhuma, é abastecer com gás. Em ano de eleições, nosso colunista Paulo Navarro resgata uma ideia que foi dada pela cantora Rita Lee como novo modelo de debate entre os candidatos. Olá, ao completar 70 anos em 31 de dezembro de 2017, Rita Lee mostrou que continua irreverente. Riu dela mesmo. Se for para cantar sentadinha, prefiro ficar em casa tricotando. Bom humor não envelhece. Há anos, Rita detonou programas idiotas como Big Brother Brasil. Sua sugestão continua válida nesse ano de eleições. Trancar os candidatos à presidência numa casa, debatendo, discutindo seus programas de governo, sem marqueteiros, assessores ou discursos ensaiados. Toda semana o público vota e elimina um. No final do programa, o vencedor seria eleito presidente. Além de acabar com o insuportável horário político, a população conheceria o verdadeiro caráter dos candidatos. Será? A grande vantagem é o fim das propinas, fundos de campanha e Caixa 2. O financiamento seria o repasse do valor dos telefonemas que a casa receberia. Casa dos Políticos já, ou Big Babaca Brasil. Seria muito divertido ver Bolsonaro versus Lula, se o primeiro resistir e o segundo não estiver preso, claro. E você vai ver a seguir, Carnaval também é oportunidade de lucrar pela internet. Artesãos apostam nas vendas de adereços pelas redes sociais. 242 notificações e 14 multas foram emitidas contra camelôs deficientes no hipercentro da capital desde ontem, quando a prefeitura deu início a uma fiscalização na região. Além disso, foram realizadas 29 apreensões de mercadorias. Segundo a Secretaria Municipal de Política Urbana, a atividade exercida nas ruas é permitida aos deficientes desde que eles sejam licenciados e que não utilizem preposto ou então banca fixa. Em caso de descumprimento, o infrator pode ser multado em até R$ 1.958,60. Carnaval é tempo de diversão, mas também pode ser momento para se faturar uma renda extra. A folia está inspirando quem sabe costurar, maquiar e montar acessórios. O boca a boca ajuda a vender, mas a internet é o grande canal de vendas para comercializar produtos e serviços para a maior festa de rua brasileira. Os looks foram parar em uma rede social da Ruth, que faz costuras há muitos anos. Mas de novembro para cá, arrumou um jeito de ganhar uma renda extra. Ela está confeccionando fantasias para o carnaval e tem corrido contra o tempo para atender as encomendas que chegam pela internet. A Copa teve que ser adaptada e até a mascote da casa entrou no clima. As peças são variadas, mas as mais procuradas têm sido com tema de frutas, palhacinho, Boris e os recentes hot pants. A minha filha falou assim: ô mãe, vamos fazer fantasia para o carnaval para a gente ganhar dinheiro, vamos? Eu falei assim, vamos. Aí começou a bolar, fazia os negócios, eu comecei a costurar e começou a chover encomenda. Desde novembro que nós estamos vendendo. Os preços das peças variam de R$20 a R$60, mas Ruth não está sozinha nessa folia não. A Ana, vizinha, entra com os acessórios que também são postados em uma rede social. Coroas e tiaras de sereia são as mais vendidas, mas os brincos de chicotes coloridos têm
saído bastante. No carnaval tem espaço até para uma homenagem a David Bowie. Os preços vão de R$12 a R$30. Além de ser uma coisa que eu gosto, porque eu gosto da folia, tá sendo uma coisa que pra mim não tá sendo trabalhosa, porque pra mim eu nem sinto fazendo isso aqui. Sim, prazer. Prazer, com certeza. E ganhar dinheirinho também, né? Que é melhor, né? Bruna não se importa de trabalhar durante toda a folia. Nesta época de carnaval, ela chega a fazer de 5 a 6 makes por dia. Bruna divulga o trabalho nas redes sociais e atende em domicílio. Costuma fazer maquiagens para festas e casamentos, mas de 2 anos para cá se dedica aos foliões nesta época do ano. É uma época que todo mundo entra com força e investe em fantasia, em tudo, e quem está disposto consegue aí ganhar uma renda extra. O gosto dos foliões é variado, mas Bruna aposta nas makes de sereia e afro-indígena para o Carnaval de 2018. Estas têm sido as makes mais procuradas. E para você rever todo o conteúdo que a gente mostra aqui na TV, você acessa o nosso canal youtube.com/TV Band Minas. Ficamos por aqui, obrigada pela sua audiência hoje, mas amanhã eu quero te encontrar de novo, combinado? Tenha uma boa noite e até lá.